Olá, Descomplicando, Descomplicanda! Este vídeo é sobre ciclo de estudos. Como se preparar para concurso utilizando o ciclo de estudos. E se você é professor, este vídeo é especialmente para você, porque aqui eu vou trazer um exemplo de ciclo de estudos para concurso de professor. Já deixa seu like aqui embaixo. Não estou matando nem roubando, estou mendigando o seu like. E pega esse link aqui desse vídeo, compartilha com seus amigos professores concurseiros. Se inscreva no canal se você já não tiver feito isso, né? E ativa o sininho, tá bom? E bora! Entre tantas perguntas que eu recebo no Instagram sobre ciclos, uma delas é da Joana Dark, que pergunta: boa noite, gostaria de saber como estudar em ciclos para concurso. Bom, para você fazer a sua organização de ciclo de estudos, a primeira coisa que você tem que fazer é o seu planejamento de estudos, sua rotina de estudos. Você vai organizar ali na sua rotina diária, rotina semanal, rotina mensal, quais são os dias, horários que você tem, assim, livre para poder estudar. Quando eu digo livre, entre aspas, é porque muitas vezes na nossa rotina nós temos hábitos como assistir um filme, assistir um seriado, maratonar uma série da Netflix. E aquele tempo, vamos combinar que não é um tempo que você é de extrema importância, você precisa daquilo para viver. Então você pode substituir esses momentos mais de lazer, de entretenimento, para investir em algo para o seu futuro, que é o quê? Os seus estudos para concurso. Como montar um ciclo de estudos para concurso de professor? A primeira coisa que você tem que fazer é o mapeamento, que é o que eu falei de sentar e refletir e observar seus dias e horários mais livres para você investir em estudos. Nesse mapeamento você vai ter que observar os tempos de trabalho, os tempos livres, os tempos de lazer para poder montar sua rotina de estudos. Tempos de trabalho, por quê? Porque na hora que você está no trabalho, na rua, não está em casa, não tem como você estar estudando, né? Então você vai observar o quê? Seu horário de almoço, por exemplo, um horário de intervalo, por exemplo. Todo dia, então, no horário de almoço, você tem que fazer isso? Não quer dizer que você tenha que fazer isso todo santo dia, mas pelo menos 3 vezes na semana, e nos outros dias você dá uma descansada no seu horário de almoço. Eu tô falando sobre trocas inteligentes para você ganhar tempo de estudos, tempos livres e os tempos de lazer. Você vai observar aquele horário que você está em casa, chegou em casa, tomou seu banho, deitou. Você tem uma hora e meia, 2 horas que você poderia estar aproveitando para estudar. Esse tempo você vai usar para investir. Tempos de lazer. Esse lazer excessivo, esse entretenimento, séries, filmes, você pode substituir pelo estudo. Aqui eu trago um exemplo de rotina de uma pessoa comum que trabalha o dia inteiro. Como é que é o resumo dessa rotina dessa pessoa? De 7 a meio-dia, trabalho, meio-dia a 1 hora, o horário de almoço, que é 1 hora de almoço, 1 hora às 5 horas trabalho, e das 5 às 18h30 o seu deslocamento para casa, de 6h30 às 7h30 toma um banho, janta, e aí de 8 às 11 horas você tem esse tempo livre. Se você tem esse tempo livre, você vai utilizar ele para fazer substituições inteligentes para você estudar. Adaptando. Então, se eu trouxe aqui um exemplo de uma rotina de uma pessoa normal que trabalha o dia inteiro, como a gente vai usar esta rotina aqui para incluir os estudos? Vamos lá, de 7 a meio-dia a pessoa está trabalhando. De meio-dia a 1 hora, horário de almoço. Você pode usar sim para assistir aula ou revisar. É o momento que você vai comer, vai sobrar ainda meia hora ali, no mínimo, mais ou menos. Ou se você for uma tartaruga para comer meia hora comendo direto. Então você vai almoçar e ainda sobra um tempo para você investir em estudo. Você vai assistir uma aula, você vai escutar um áudio. Uma dica legal é você fazer um grupo de WhatsApp e colocar uma pessoa de confiança ou um outro número seu, mas usar o grupo como um grupo para estudos. Então ali você vai gravar áudios seus explicando algum conteúdo, algum assunto, alguma matéria, fazendo um resumo, porque você sabe que uma das formas mais eficazes de estudo, os métodos mais eficientes que traz mais resultados, é aquele método em que você ensina o conteúdo. E aí você faz associações mais
consolidadas na sua cabecinha, na sua mente aí. Então você faz áudios explicando algumas matérias e aí no seu horário de almoço você escuta aquele áudio. Isso é muito bacana, vai contribuir muito nos seus estudos. De 1 às 5 horas da tarde você vai trabalhar. Então de 5 às 6h30 você vai revisar por áudio. Esse horário de 5 às 6h30 seria o quê? O deslocamento para casa. Então, nesse horário, você vai revisar por áudio. Enquanto está se deslocando no ônibus, fica lá com fone de ouvido, escutando aquele áudio que você gravou, lembra? Ou uma aula de algum professor que você gosta, espero que sejam as minhas aulas, né? Não! Mas fica aí a seu gosto e vai escutando, vai associando aquele conteúdo nesse período de deslocamento. Veja que você já está ganhando mais tempo de estudo. Ou no seu deslocamento para casa, se você está dirigindo, coloca ali no rádio. Se tem pessoas que escutam rádio, escutam jornal na hora de ir embora para casa, coloque ali no pendrive, no Bluetooth do celular para o rádio do carro. Você pode ir escutando aquele conteúdo. De 6h30 a 19h30, banho e janta. De 8 horas a 23 horas, momento de estudar, mas você vai estar em um ambiente de estudo, né? Aquela correria de deslocamento para casa, horário de almoço, você vai estar na sua casa, né? A maioria das vezes com seu livro, seu caderno, ou seu PDF, ou vídeo, enfim, aquele momento só para aquilo, e aí ali você vai aplicar o ciclo de estudos. Quadro horário versus ciclo de estudos. Qual a diferença? Um quadro horário é aquele cronograma mais basicão, que a gente mais conhece, que a gente usualmente, naturalmente, a primeira coisa que a gente vai fazer quando vai se organizar para algum estudo, você vai pegar um quadro horário. Acho que a primeira coisa que ela pensa é no quadro horário. Então, aquele famoso quadro em que tem os horários e os dias de cada semana. Então aqui você vai botar estudar, trabalhar, enfim, você vai preenchendo os horários com os compromissos. E é algo que acaba te enrijecendo. Se eu boto aqui, na terça-feira, 9 a 10 horas da manhã, eu vou estudar língua portuguesa, e de 10 às 11 horas eu vou estudar raciocínio lógico. Se eu chegar aqui e passar mal, eu vou ficar passando mal até 9 e 10. Ou pior, eu passo mal na terça-feira a manhã inteirinha. Eu fico atrasado esse conteúdo e esse conteúdo, e eu jogo ele para tarde, e vai que à tarde eu estava organizada para poder fazer questões de concurso, resolver questões, e aí eu vou ter que empurrar para frente de novo, e fica esse jogo de empurra quando a gente não consegue cumprir com o planejamento, fora o sentimento de frustração que dá. Você sabe como é que é isso, né? Todo mundo já passou por isso. O ciclo de estudos, ele vem numa proposta que te dá mais flexibilidade, porque você não tem um quadro horário. O ciclo de estudos você não coloca na sua agenda. Hoje eu vou estudar a sessão de língua portuguesa de 10 a meio-dia, e de 2 da tarde até 3 horas da tarde eu vou estudar o ciclo de raciocínio lógico. Não é assim. O ciclo, ele é ciclo. É outra lógica de organização. Então, quer dizer, um ciclo pode ter de 3 a 4 a 5 a 6 sessões de estudos. Cada sessão é de um assunto ou de um conteúdo. Aqui eu vou trazer um exemplo para você se preparar para a prova de concurso de professor. Então, vou incluir sessões de língua portuguesa, que geralmente cai bastante, raciocínio lógico, informática, às vezes cai, às vezes não. Conhecimentos pedagógicos são os conhecimentos mais gerais da área da educação, e os conhecimentos específicos do seu cargo. Se é professor de educação infantil, vai cair conhecimentos específicos desta etapa da educação básica. Se você for professor de educação física, vai cair conhecimentos específicos de educação física, da sua expertise, da sua especialidade. Por isso que são conhecimentos específicos. Então, geralmente aí, são 5 sessões, mas eu vou tirar informática porque vou tirar informática porque informática não é sempre que cai. Então, os que sempre vão cair, sempre cai, né? Todas as vezes, língua portuguesa, raciocínio lógico, matemática. Nem sempre vai cair matemática também, mas vou colocar mesmo assim. Conhecimentos pedagógicos e
conhecimentos específicos. Ele também vai trazer uma coisa que é importante, que é a alternância entre os assuntos de natureza diferentes, né? Com conteúdos diferentes. Então, o que nós aprendemos em raciocínio lógico, a matemática, os números, é diferente do que aprendemos em língua portuguesa. Então, trazer essa alternância nos seus estudos é importante para o seu cérebro, sua cabecinha aí, para que ela venha criar conexões entre os conteúdos e trazer essa dinamicidade, o que vai favorecer, ajudar para que você não fique entediado, fique cansado, aquela coisa maçante mesmo, de você estar 1, 2, 3 horas em o mesmo conteúdo. Chega uma hora que você começa a dar sono, você começa a pescar, ainda mais se for de noite, né? Às vezes tem pessoal que gosta de estudar de madrugada, como eu fazia também, não recomendo, né? Mas é o que eu fazia, então eu falo da realidade. Então tem hora que você começa a ficar assim, aí você começa a pescar, ainda mais se for videoaula, você bota assim no fone de ouvido, aí começa... Comenta aí se isso já aconteceu com você, porque isso acontecia muito comigo, às vezes eu cochilava escutando aula. Oh Deus, cada um com suas lutas, né? Dia de luta, dia de vitória. Tá bom. Além da dinamicidade, essa alternância é importante porque tem pessoas, e se você é esse tipo de pessoa, comente aqui e diga, não serei mais assim. Tem pessoas que pegam conteúdo, por exemplo, tendências pedagógicas. Aí começa a dar tendências, vai estudando tendências e esquece o mundo, né? Esquece os outros conteúdos. Vai estudando tendência liberal, tendência tradicional, tendência tecnicista, renovada não diretiva, renovada progressivista, e vai indo e fica 1 semana, 2 semanas estudando tendências, e vai indo uma depois da outra, depois vai nas progressistas, e fica 1 semana, quase 2 semanas estudando um único assunto. Meu Deus. Gente, 2 semanas e um único assunto. Não pode, porque você fica no mesmo assunto esse tanto de dias, perde tempo, e concurso, a questão é de tempo, então você acaba deixando conteúdos, assuntos também são importantes para trás, e aí depois fica naquele corre-corre para poder dar conta dos conteúdos que você deixou para trás. Então o ciclo de estudos ele é importante para quê? Para que tenha essa alternância. Então você vai estudar lá em conhecimentos pedagógicos, tendências pedagógicas, mas vai estudar língua portuguesa, por exemplo, crase. Vai estudar em conhecimentos específicos, se for educação infantil, sei lá, eixos estruturantes. E em raciocínio lógico, proposições. Então você vai estar estudando vários conteúdos, alternando aí entre os ciclos. Qual a duração de um ciclo de estudos? Vai de 50 a 60 minutos. Geralmente 50 minutos, 55 até 1 hora. Tem que ser até 1 hora. Porque é o período, comprovadamente cientificamente, que o cérebro consegue reter informações com atenção. Passou de 1 hora, você começa a dar umas pescadas. Então, para que você tenha o seu ciclo, a sua sessão de estudos com qualidade, é importante que você respeite esta duração de tempo. Fez a primeira sessão, por exemplo, em língua portuguesa. Deu 1 hora da sessão, vai entrar na segunda sessão, que vai ser conhecimentos específicos, a parte ali do seu cargo, estruturantes, que eu falei, por exemplo. Deu 60 minutos no máximo, né, 1 hora, você vai entrar em raciocínio lógico. E aí tem uma questão, dentro desse espaço aqui de tempo, entre os ciclos, é importante que tenha 1 minuto de descanso, né? Uns 10, 15 minutos de intervalo. Respeite aí um espaço de 15 minutos. E esses 15 minutos tem que ser uma atividade que você vai fazer de descanso diferente dos estudos. Quando você está estudando, qual é a sua atividade ali? É mental, psíquica, cognitiva, está ali lendo, exercitando a leitura, raciocínio lógico, escrita. Então, na hora que você está descansando, a sua atividade de descanso não pode ser pegar um celular, assistir um vídeo. Você vai estar exercitando a mesma coisa. Você não vai estar descansando o seu cognitivo, o seu mental. Então pega, vai lavar uma louça, faz uma caminhada dentro da casa, vai lavar um banheiro, né? Se você conseguir em 15 minutos, tá joia, né? Vai fazer alguma coisa que seja diferente do ato de estudar. Deita,
fecha o olho, assim, fica meditando, olha pro céu, vai lá, sai um pouquinho de casa, toma um vento, um ar, sabe? Isso é importante também, sair um pouco daquele ambiente massacrante do estudo também é importante. Como funciona então o ciclo de estudos? Ele funciona com sessões de estudos, com durações entre 50 a 1 hora, né? Intercalar disciplinas, o que é importante, disciplinas com maiores pesos, questões, por exemplo aqui, conteúdo, conhecimentos específicos, com peso 2. Então, às vezes, também vem com mais questões. Então, além de ter peso 2, também tem mais questões, às vezes, né? Então, é importante que você observe quantas questões tem para cada conteúdo e qual que é o peso para cada conteúdo, para você observar no que você precisa ter um pouco maior de atenção. Aqui temos exemplos, né, de assuntos dentro de cada conteúdo. A quantidade de sessões para cada conteúdo. Veja aqui, se português é peso 1, raciocínio lógico é peso 1, conhecimentos pedagógicos peso 1, neste exemplo, tá, gente? Isso aqui é um exemplo. Neste exemplo, então, eu posso ter uma vez só no meu ciclo. Então aqui, uma vez. Se conhecimentos específicos têm peso 2 e maior quantidade de questões, neste exemplo, eu preciso dar uma atenção maior. Como que eu dou essa atenção maior? Eu coloco 2 vezes no meu ciclo. Então o peso ele é maior, a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Isso não quer dizer que você não vai estudar mais nada, só vai estudar este conteúdo. Não é assim que a banda toca, porque né, a gente não pode zerar os conteúdos, a gente precisa de um todo para ter uma pontuação alta, uma pontuação bacana para a gente poder passar entre as vagas. Então é importante que você dê atenção a todos os conteúdos e uma atenção um pouquinho maior a esses conteúdos que têm um peso maior. Língua portuguesa uma vez, depois conhecimentos específicos, raciocínio lógico, conhecimento específico de novo, 2 vezes, depois conhecimentos pedagógicos e assim por diante. Não tem problema parar o estudo no meio. O que isso quer dizer? Que aí, por exemplo, você está estudando técnicas pedagógicas, aí está dando meia hora de estudos e você está na tendência tradicional ainda. Então a gente sabe que tem tradicional, tecnicista, renovada diretiva, não diretiva, renovada progressivista, aí vem as tendências progressistas, a libertadora, a libertária, crítica social dos conteúdos, histórico-crítica, então tem várias. E você está na tradicional ainda, está no começo. E aí vai e tenta passando, poxa, deu 1 hora, preciso encerrar o conteúdo para entrar em raciocínio lógico, por exemplo. Então você tá na metade? Tá tudo certo, você vai parar ali mesmo para dar continuidade. Eu sei que você está se sentindo ali empolgado, você quer continuar aquele conteúdo, mas é importante que você respeite o ciclo. E se você está gostando desse conteúdo, se está te ajudando, mais uma vez, não estou matando, não estou roubando, estou mendigando o seu like. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, pega esse link aqui do vídeo, tem como você compartilhar, pega o link aqui em cima, se for pelo computador que você estiver assistindo, e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam assistir este conteúdo, me conhecer e assim caminhar junto comigo, a gente caminhar todo mundo junto, rumo à aprovação em concurso, tá? Não deixe de dar o seu like, tá bom? Que é importante. Na ação de estudos, então, vamos dizer que a primeira sessão é língua portuguesa, a segunda é conhecimentos específicos, a terceira é raciocínio lógico. E aí, repete, né, a segunda aqui, conhecimentos específicos, e vai para a quarta sessão, conhecimentos pedagógicos, e vai seguindo este ciclo, em que no seu planejamento você só vai delimitar naquela organização que a gente fez anteriormente aqui. Eu sei que de 8 às 11 horas eu vou estudar. Então, de 8 às 9 horas, eu vou seguir o ciclo 1. De 20 às 21 horas, eu vou estudar aqui, língua portuguesa. Então, nesse tempo aqui, eu sei que de 8 às 11 horas eu iria estudar. Isso quer dizer que de 20 a 21 horas, eu ia fazer o primeiro ciclo. Aí deu aí um intervalinho, né, de 15 minutos. Então, de 21 horas e 15 minutos,
a 22 horas e 15 minutos, eu faço o segundo ciclo. Que seria, no caso, o primeiro língua portuguesa, o segundo conhecimentos específicos. De 22 e 30, né? Tem aquele intervalinho aqui, ó, de 15 minutos, até 23 horas e 30, eu vou então para a minha terceira sessão de estudos do dia, que seria raciocínio lógico. Encerrei aqui no terceiro ciclo, então, graças a Deus, glória a Deus, terminei de estudar, vou tomar um copo de Toddy, um copo de leite, um copo de iogurte e vou dormir para o outro dia. Chega no outro dia, naquele mesmo horário ali de 20 às 23 horas, eu vou estudar. Manda beijo e tchau. Beijo, tchau. Tchau. No outro dia, então, de 20 às 21 horas, a pessoa continua da onde ela parou no ciclo, que é, então, conhecimentos específicos. Dá aquele intervalinho ali de 15 minutos, vai para a segunda sessão de 21 horas e 15 minutos, às 22 e 15 minutos, que vai para a segunda parte do ciclo do dia, que é conhecimentos pedagógicos. Beleza? Deu 1 hora, vai para a terceira parte, que é de 22 horas e meia às 23 e meia, que seria ali língua portuguesa novamente. Terminou, tomou seu copo de Toddy, seu copo de leite, de iogurte e foi dormir. Chega no outro dia, no terceiro dia, vai continuar o ciclo da onde parou. Se parou língua portuguesa, o próximo do ciclo é novamente conhecimentos específicos e assim sucessivamente com o passar dos dias. Então, veja que o seu ponto de partida não é do conteúdo que você delimitou para aquele horário e para aquele dia da semana, e sim onde você parou na sua sessão de estudos na última vez que você estudou. Entendeu a sacada? O que importa, na verdade, é a sequência do seu ciclo e não o dia e hora que você delimita. Então a diferença está nisso aí. No quadro horário, o que importa é o dia e o horário que se delimitou aquele tal conteúdo. O do ciclo não. Você só precisa saber quais são os horários da sua rotina de estudos. E por que é importante ter uma rotina de estudos dentro disso? Porque se você estuda todos os dias no mesmo horário, todo dia, às 8 horas da noite, eu estudo, com o passar do tempo, aquilo se torna um hábito. E quando se torna um hábito, fica mais difícil de você quebrar os hábitos, porque o seu psicológico, o seu corpo também, sabe que isso acontece, começa a se habituar a fazer aquela atividade todos os dias no mesmo horário, como caminhar, fazer academia. Quando a pessoa entra no pique de uma academia, ela acaba vivendo na academia direto, porque acostuma sempre naquele horário, naquele dia, ela vai lá, ela começa a ver resultado no seu corpo e aquilo vai motivando ela a ir. Então, quando você estuda para concurso e você começa a ver os resultados dos seus estudos também, e é aonde que você vai ver? Nas questões de concurso. Você começa a observar que os seus estudos estão fazendo sim diferença. E aí aquilo vai te motivando, sempre no mesmo horário. Então você vai acostumando sempre a estudar naquele mesmo horário. E quando você não estudar naquele horário, você vai sentir aquela sensação de que algo está errado, algo está faltando. Isso acontece. Não deixe de me seguir no Instagram, @profsarafilpo. Lá eu coloco conhecimentos pedagógicos em posts, em stories, em vídeos, em reels. Apareço, né, de diferentes formas no Instagram. Também entra no meu canal do Telegram, que vai estar o link aqui embaixo. Acesse meus materiais gratuitos em PDF lá no meu blog. Acesse também o meu curso, conheça meu curso de BNCC para concurso, curso completo, focando em todas as etapas da educação básica na BNCC, com foco, né, claro, com certeza, totalmente para concurso de professor. O curso mais completo, é o melhor curso do mercado de BNCC. Temos várias pessoas, como vocês podem ver na tela, que estão aprendendo e gabaritando a BNCC em suas provas de concurso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espere um pouquinho aí que vai aparecer recomendações de vídeo para você assistir aqui no meu canal. Mais uma vez, se inscreva se você não se inscreveu. Não vá embora sem deixar o like, ó. Não estou matando nem roubando, estou te mendigando o like aqui nesse vídeo. E até o próximo vídeo. Deus abençoe seus estudos e tchau!